A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Louvado seja Deus, sou vosso irmão em Cristo, irmão Loival. Faço parte do trabalho da comunidade cristã no Brasil, estou junto com aqueles irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, como ancião ali, junto com os irmãos, na comunidade conhecida como Nova CCB. Isto é, deixar bem claro para os irmãos, 99% de nós, irmão, era oriundo também da CCB, era uma vertente da CCB, fizemos parte, uma parte da nossa vida estávamos lá, e hoje nós estamos em outro trabalho, em outro ministério, temos outra visão, mas temos sim uma história, nacional igual muitos, muitos que já passaram por lá, que hoje tem saudade, outros já não têm saudade, outros são críticos, outros acham que foram enganados, acham que não receberam o verdadeiro evangelho. Por falar em evangelho, irmão, essa palavra evangelho que alguns falam que no grego significa evangelho, então muitos quer dizer que é boas novas, boas notícias. Então você recebeu as boas notícias do Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o enviado, que ele veio com o propósito de resgatar e salvar o homem, do pecado, o homem que estava condenado e instituído à glória de Deus. Então o Evangelho de Jesus Cristo, Então em Colossenses, vamos dar uma lida aqui, em Colossenses está escrito o quê? Vamos abrir aqui, deixa eu dar uma abrida aqui, irmão, porque Colossenses 1,14, 1,14, está escrito assim: e ele que nos liberta, e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Quem? Jesus Cristo. Então, através de Jesus, os seus pecados foram perdoados. Agora eu queria perguntar aos irmãos, existe um grande movimento de pessoas hoje que conheceram outras fontes, outros meios, outras formas de adoração, outras formas de entender o Evangelho, em outros ministérios que ensinam de uma forma diferente, uma forma mais de estudo, E alguns são maravilhados e entendem que onde eles estavam não tinha Evangelho. Mas o que é Evangelho? Eles falam. Você sabe o que é Evangelho? Porque, irmão, quem estuda tem os seus meios de argumentar de uma forma técnica, O que é Evangelho? O que é graça? E eles ficam, se maravilhados por descobrir que a graça é o favor imerecido. Olha, a graça é o favor imerecido, E vocês estavam no ministério que eles falavam que a graça era o local, que era a instituição. Que muitos falavam isso aí, irmão? Porque, não sei se era vontade do ministério, Falavam, irmão, aqui é a graça de Deus. Talvez essa reunião cristã, então ele falava que aquele ali era a graça, e isso aí se tornou um hábito de falar, Uma narrativa criada que era a graça de Deus. Nós estamos na graça de Deus, nós servimos a Deus, não servimos ao homem. E por aí veio várias lembranças de coisas que no tempo áureo, porque não havia o advento da internet, não havia como hoje, Então tinha coisas que aconteciam e ficavam ali nas quatro paredes e na mente daqueles que frequentavam. E havia assim um confronto religioso antigamente, a Assembleia de Deus, os irmãos da congregação, mas não era interno assim, lá dentro do reunião cristã, mas sim de pessoas que defendiam as suas reuniões. Se você perguntar para um assembleano, ele vai falar que é só Assembleia de Deus até o fim. Se você perguntar para um da congregação, a mesma coisa. Se você perguntar para alguém que é da Universal, ele vai falar que é Universal, irmão, que é ali que está certo. Se você perguntar para alguém que é qual outro ministério, ele vai dizer outro presbiteriano, não, porque nós conhecemos a Bíblia, porque nós somos igreja bíblica. Irmão, já te falo, não existe igreja bíblica. Não tem nada de igreja bíblica. Conversa. Igreja só existe uma só. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. É uma igreja só. Jesus não veio buscar várias igrejas.
né? Eu vou buscar a sua esposa. A esposa é um. Jesus não é polígamo, não é na poligamia, vai ter 27 ou 10 igrejas, é uma só. Você que crê em Jesus, estando na Assembleia de Deus, é convicto da mensagem da palavra, que Ele é o Cristo, que é o Messias, se você creu e passou com todo o processo, vai ser um salvo. Se for na congregação, mesma coisa, na universal, mesma coisa. A salvação individual é a crença em você com Jesus Cristo. Então, nas conversas com os irmãos, muitos falam assim: irmão, ali não se prega o verdadeiro evangelho. Ele já fala de uma situação que ele está no verdadeiro evangelho. Mas qual é o verdadeiro evangelho? Que se lá não prega, você está no verdadeiro, o que prega no seu? Aí ele vai ter que pregar a instituição dele, né? Aí eu falei: não, quando eu estava lá, eles não falavam de Jesus. Mas, irmão, não tem como alguém agrariar discípulos sem falar de Jesus Cristo, concorda comigo? Então as pessoas têm que falar de Jesus, tem que falar de Jesus Cristo, é necessário falar de Jesus. Ele falou: não, irmão, no ministério que você pertencia lá, irmão, não estou aqui com o intuito de defender essas ideias, porque nós, como eu falei, viemos tudo uma mesma família. Se for ver as nossas raízes, assim, espiritualmente falando, vai dar de encontro a um ministério. E como todo ministério, nós seguimos praticamente a mesma base. Nós não praticamos certas coisas que lá pratica, negócio de rebatismo, e não convém aqui, não estou aqui para confrontar modos, né? Então, irmão, como alguém pode se batizar, ou alguém crê em Senhor Jesus, e não ter falado de Jesus, né? Mas eu falei: irmão, você nunca ouviu falar de Jesus, mas nem como chama de Santa Ceia, nunca falaram uma palavra assim, do sacrifício de cruz, que Cristo foi crucificado, né, que foi traído, que foi levado para ser julgado, e foram condenados, e colocou na madeira da cruz, e que o Senhor perdeu sua vida lá. Ninguém falou isso para você. Ninguém pregou que Jesus, depois de morto, foi levado para ser sepultado, né? Acho que era Zé de Arimateia, deu um local ali, uma sepultura, um local, tipo, uma caverna, põe uma pedra lá e tinha um lugar que colocava. Nunca falaram que as mulheres foram ungir o Senhor, né? Mas não sei se é Maria ou outra, e chegaram lá, o anjo falou: quem procurar Jesus? Não, ele já não se encontra, já ressuscitou. Quer dizer que nunca pregaram que Cristo era o Filho de Deus, que foi enviado para resgatar o pecado do homem, tirar o homem da maldição do pecado, que o homem estava destituído da glória de Deus. Nunca ouviu falar isso nesse ministério, irmão? Como é que as pessoas pregavam lá? Eles pregavam em nome de quem? Em nome do finado Franciscão, ou do ancião não sei quem? Como é que você ouviu o evangelho? Como é que você crê em Jesus? Não, que eles pregavam o batismo por medo. Então você se batizou, não foi por amor em Jesus Cristo, foi por medo? Medo de morrer? Irmão, então as pessoas, eles vivem questionando a sua fé anterior e querendo justificar por que não deu certo lá, e falando que o culpado é o sistema religioso do ministério. Irmão, eu não estou lá, mas eu continuo exercitando a minha fé, a mesma coisa, irmão. Servindo a Deus da mesma maneira, né? E sim, ouvi falar muito de Cristo lá. Cantei muitos louvores falando de Cristo, falando do Messias, falando do Salvador, né? Existem hábitos, irmão, que é errôneo do povo. Como fala assim, que as águas do batismo não tiram o pecado, né? A água do batismo não tira o pecado, né? Quem tira o pecado do homem foi o sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Mas são coisas que, sabe, irmão, é uma forma que a pessoa às vezes fala errado ou pensa de certas coisas erradas, mas a essência que o evangelho lhe permitiu da salvação, da vida eterna, passou por aquele procedimento que foi crer no Senhor Jesus, que tem a sua vida transformada. A diferença da vida transformada é isso: depois que nós conhecemos a Cristo, que nós nos convertemos, nos batizamos, nós somos uma nova pessoa, e nós temos a obrigação de combater o pecado, combater a concupiscência da carne, as coisas que desagradam a Deus, porque nós temos que começar a fazer coisas que agradam a Deus, as coisas espirituais, aquilo que produz os frutos do Espírito.
Não é verdade? Então, o que acontece é que nós vivemos em momentos conflitantes entre a carne e o espírito, eu falo assim, nossa natureza humana e a natureza de Cristo que está em nós. Então, quantas pessoas estão por aí falando, em tal ministério não tem a verdade, não tem as boas novas, lá eles creem na salvação por obras, e criaram aí um aspecto de boas obras, porque os irmãos, na forma de dizer, que eles dizem assim, que depois que a gente é convertido e crê em Cristo, nós temos que viver nas boas obras, nas obras cristãs. E as obras não salvam ninguém, concordo. A salvação não é um mérito pessoal meu, seu, mas sim é de Cristo Jesus que morreu na cruz e nos deu isso aí de graça, né? Foi dado a nós sem nós merecermos, né? Mas depois de nós termos a nossa vida transformada e ter Cristo na nossa vida, nós temos que viver nas boas obras de Cristo. A passagem que é muito usada pelas as pessoas que defendem, 2 de Efésios, né? Acho que é 8 e 9. No 8 e 9, acho que não sei, do 10, 9 ou 10, o outro fala assim, que Deus assim tem preparado o chamado para que nós vivêssemos nas boas obras cristãs. Então as boas obras cristãs, elas têm que fazer parte da nossa natureza agora. Então nós temos que praticar essas obras, que faz parte de um salvo praticar as obras cristãs. Não porque é um salvo, não para ser salvo, porque ele é um salvo. Né? Ninguém vai fazer caridade para merecer salvação, então não precisaria do sacrifício de cruz de Jesus, já que eu vou fazer obra para ser salvo. Não é verdade? Então esse aspecto, irmão, onde as pessoas às vezes não sabem explicar ou se comunicam erradamente, porque nem todas as pessoas, irmão, ela tem um conhecimento teológico ou entendimento profundo das Escrituras. Nem eu tenho. Talvez se eu pegar alguém numa conversa, num diálogo, num bate-papo, talvez ele vai usar caminhos assim de conhecimento que ele tem das Escrituras, que eu vou ficar procurando entender aquilo. Mas isso não vai me desqualificar a minha salvação, a minha crença no Senhor Jesus. O propósito mínimo, básico do Evangelho, na verdade. Igual essas pessoas, elas creem em Cristo Jesus, elas convivem na adoração a Deus num ministério que realmente tem o seu lado exclusivista, vamos dizer assim, né? Eles não se misturam porque eles são diferentes. Né? Tem uma forma de adoração diferente, né? Tem uma forma de cultuar diferente, ordem de culto diferente, uma liturgia diferente, né? Uma explanação da palavra diferente de outros ministérios. Isso é próprio da própria instituição. E quando as pessoas vêm em outros ministérios, tem uma forma, né? O pastor, quando ele vai, não é proibido também, ele faz um esboço, ele fala, hoje eu vou pregar lá, o Senhor é meu pastor, mas me faltará. Salmo 23. Ele faz um estudo dele, explica, faz o esboço, chega lá e explana aquela palavra, assim para o pessoal daquilo lá. E dali com certeza alguma coisa Deus há de falar no coração daquelas pessoas. Assim também, né? Só que o hábito de alguns outros ministérios é diferente. O ensino da palavra talvez seja diferente, né? E existem umas pregações que são diferentes do habitual, do tradicional, ou dos mais antigos, né? Com o passar do tempo surgem novos comunicadores, pessoas mais eloquentes, pessoas que pregam de uma forma mais emotiva e pessoas que se agradam. No tempo do apóstolo Paulo havia esse problema, né? Que as pessoas falavam, eu sou mais apóstolo Paulo, tenho mais entendimento da Escritura, eu sou mais Pedro, eu ando com Jesus, eu sou mais Apolo, que é eloquente, ele não sei. Então havia divergência entre o povo, né? E Paulo falou, não, eu sou de Cristo. Quem é Paulo, quem é Pedro, eu sou de Cristo, não é verdade, irmão? Então muitas das vezes acontece isso, as pessoas que têm preferência. Tem gente que gosta de pregação bem eloquente, né? Pregação que vai fazer, vai acontecer, porque também isso vai muito das pessoas, irmão, porque as reuniões cristãs, nesse templo que está aqui, que não é da comunidade, é da congregação, aqui se reúne pessoas que o propósito dela, primeiramente, era para adorar, né?
e ser agradecido a Deus, né? Louvar e glorificar a Deus. A reunião cristã é para isso, para nós dar glória a Deus, ser grato ao Senhor pela promessa, pela certeza da salvação, pela vida eterna que foi proporcionada através do sacrifício de cruz de Jesus. Eu vim aqui te servir, eu vim aqui cantar louvores a ti, vim te dizer que tu é bom, maravilhoso, né? Eram os propósitos. Mas as pessoas, irmão, elas de certo modo, ela foi ensinada a ir nas reuniões cristãs para buscar Deus. Eu quero falar com Deus, que Deus fala com minha alma. E ele entende que ali, nas reuniões cristãs, Deus vai falar com ele. E conforme a situação, ele se sente confortado sim pela mensagem da palavra, ou pelo testemunho, ou alguma coisa nesse sentido. Mas na verdade, irmão, é pela falta de conhecimento. Porque Deus não está nesse templo aqui. Mas Deus está nas pessoas que se reúnem nesse templo. Como Ele está dentro do seu coração. Quando você quer buscar Deus, você tem que buscar primeiro Deus dentro de si. No seu entendimento, no seu pensamento, você falar com Deus que habita no teu coração. Porque se você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no teu coração, você tem que buscar Deus primeiramente dentro de você. Você tem que confidenciar a Deus os seus problemas, as suas necessidades, né? Aquilo que você precisa. Mas, ensinado por muitos, as pessoas entendem que tem que buscar Deus para Deus falar ali dentro. Mas Deus fala no teu coração. Ele fala na leitura da palavra, quando você está lendo as escrituras, quando você está cantando um louvor, ou quando você estiver dormindo, ou você tiver um despertamento. Deus pode falar no teu pensamento, Deus pode usar uma pessoa para falar com você. Tem base bíblica? Tem. O profeta não ia cometer a loucura, ia profetizar contra o povo. Deus permitiu que o animal falasse com voz humana para ele não cometer tal loucura. Então Deus tem os seus meios para nos chegar a nós, nos comunicar. Agora, simplesmente, irmão, falar em tal ministério não tem o evangelho, não tem Cristo, está sem evangelho. Se eu fosse criticar os ministérios, pela minha forma de entender, pela minha ótica, eu ia falar de outros ministérios que eu vejo que não me agrada. Eu ia falar dos ministérios neopentecostais que não me agrada. Eu ia falar dessas igrejas que consideram bíblicas aí, que consideram da reforma. Do quê? Reforma do quê? Que adota ainda o sistema ainda do dízimo, né? Não vive na oferta. Será que eu concordo com o dízimo? Eu não concordo. Mas mesmo assim, irmão, eu não vou ficar brigando com eles, porque eles cobram o dízimo segundo os princípios da lei. Não seguem segundo os princípios que eu entendo da graça. Mas é a minha visão de entender. Claro que se eles foram verificar o sistema congregacional, tanto da congregação como das vertentes, das dissidentes, eles vão se sentir fora, né? É um peixe fora do seu habitar normal, irmão, né? Porque quando nós vamos nesses ministérios, nós nos sentimos também meio perdido. Acostumado no ministério onde as pessoas oravam, né? 1 hora, né? Que geralmente assim, cada ministério tem o seu jeito. Então, no sistema congregacional, 1 hora por todos. Intercede por todos, e todos falam amém nos seus pensamentos, concordando e orando também no seu pensamento. Nos outros ministérios, não, irmão. Eu fui no ministério e todo mundo orava. Todo mundo falava. E aquele um fala uma coisa, fala outra. Eu ficava sem entender, eu ficava meio perdido, né? Depois foi outro ministério, outros já oravam. Depois também orava tudo junto. Então, um explanava uma palavra, vinha o outro explanava outra parte, depois vinha lá o preletor e pregava a mensagem do dia. E a palavra era preparada. Vi no ministério que diz, né, as pessoas, porque todos têm que ter um preparo. Ninguém pode pegar uma parte da Bíblia e ler aquilo que não leu, né? Deus me mostrou a história de Daniel, o 6 de Daniel. Então ele leu o 6 de Daniel. Então ele sabe o que aconteceu em 6 de Daniel, né? Então, de certo modo, é uma palavra preparada porque ele já conhece essa parte. Ninguém pode pregar aquilo que ele nunca leu, né? A não ser que ele aventura a sorte, mas todo pregador ele vai sentir a inspiração de ler uma passagem que ele leu. Então existe um preparo, existe um pré-conhecimento, né? Então tem um pré-conhecimento do pregador quando vai pregar uma mensagem da palavra. E ali pode acontecer inspiração. Eu conversando com o irmão, tem coisas que falamos de nós e nem 100%
falamos que é o Senhor. Nem tudo que se prega num púlpito pode dizer 100% é Deus, porque tem às vezes o pregador motivado, acaba falando coisas, opiniões pessoais, né? Paulo já tinha aquele jeito, assim diz o Senhor, né? Aqui fala eu, não o Senhor. Então havia aquela preocupação de separar que era a opinião dele, ou era o conselho dele. E às vezes acontece, às vezes nem tudo que se fala dizer que é Deus. Quer dizer, fale 2, 3 profetas um após o outro e a igreja julgue. Quer dizer, tem coisas que a gente tem que entender se aquilo provém de Deus para nós. Porque nenhuma reunião cristã, tanto numa igreja congregacional, como uma igreja batista, como uma igreja qualquer, prega uma palavra e tem 500 pessoas. 500 pessoas querem ouvir um recado de Deus. Será que todos são iguais? Será que todas as pessoas são iguais? Né? E hoje somos questionados por tudo que se faz. Se questionar, vocês fazem votos, né? Vocês fazem votos. Aí eu fiquei pensando comigo, me fez me lembrar um tempo que eu questionei um irmão da igreja, como é que chama? Brasil para Cristo, né? Que eles batiam palmas. Eu achava que, acostumado no ministério, que era o jeito que eu estou falando, eu questionei ele, mas irmão, vocês batem palma para Jesus? Falei, qual o problema? A Bíblia fala que nós podemos bater palma, sim. Aí falou, acho que eu não sei se é o Salmo 47, se não for 47 é o 147. Aplaudir com a mão, né? Aplaudir com as mãos, né? Aplaudir ao Senhor, né? Então, ele mostrou uma base bíblica. Se você pegar qualquer ministério que fala campanha, não sei do que, ele vai mostrar uma passagem lá, bíblica, referindo. Apesar que o assunto é outro, mas é a referência que ele pega. Então, no passado, as pessoas faziam um voto, né? Faziam um voto a Deus. E as pessoas no passado pediam sinais a Deus. Acho que Gedeão pediu sinal, o outro pediu sinal, várias pessoas pediram sinais se o Senhor estava com ele naquela batalha. Então você encontra na Bíblia homens no passado pedindo sinais a Deus, né? E hoje tem pessoas que vão na reunião cristã e pedem um sinal. Senhor, tu mandar a tua palavra, e se hoje for essa palavra falar sobre isso, eu sei que é tudo na minha vida. E isso não quer dizer que todas as pessoas que vão entrar lá vai pedir um sinal e vai ser como ele está pensando. Há casos e casos, irmão. É complicado você entrar em individualidade pessoal de cada um, para que seja igual para todos, né? Eu já entrei em aflição, em reunião cristã, eu já entrei com a minha estrutura espiritual abalada, e eu tive um recado na mensagem da palavra, que falou comigo, para mim serviu, né? Isso não quer dizer que toda reunião cristã é obrigado a falar comigo, né? Mas há casos excepcionais onde a pessoa é confortada, onde a pessoa recebe um recado de Deus, nem que seja por um irmão, por uma irmã, alguém, Deus dá um recado, fala para aquela pessoa isso, pode acontecer, né? Agora, irmão, julgar que uma pessoa não tem evangelho, que o lugar que a pessoa está lá nunca falou de Cristo, né? Nunca falou do Salvador, irmão, essas já são narrativas, né? Que não é para ajudar, e sim para atrapalhar, meu irmão. Atrapalhar. Não é para somar, é para dividir. Porque tem pessoas que estão ali com o propósito de servir a Deus, com sinceridade, com amor, né? Pessoas que querem crescer espiritualmente, famílias que cresceram, nasceram nesse ensinamento, que vive. É um ministério que eu creio que, mesmo com essa guerra religiosa que existe, né? Onde as pessoas se preocupam em evangelizar quem já está evangelizado, não procura sair para pregar o reino de Deus, querem converter, né? Hoje a pescaria é ao contrário. Antigamente as pessoas iam lá, né? E ficavam maravilhados pela pregação da palavra e passavam, né? Pescava, chama de aquário santo, né? Agora as pessoas querem tirar os peixes de lá para jogar para cá, né? Uma guerra religiosa. E Cristo está longe dessa história, irmão. Né? Cristo está longe desse ego, dessa guerra religiosa. As denominações, ela não veio para pregar o evangelho, né? Mas são ordenanças humanas que tem, organização humana. Então as denominações existem para isso, né? Para ser uma coisa organizada. E alguns usam ela para escravizar as pessoas. Eu reconheço que tem pessoas que usam o sistema para escravizar os seus fiéis, né? Outras não, para ajudar, libertar.
Então isso é uma coisa individual de cada um, irmão. Mas eu posso afirmar que o pessoal da Universal não tem evangelho. Ou seja, que as pessoas não falam de Cristo lá dentro, ou da Mundial. Eu tinha que conviver, eu tinha que congregar, eu tinha que participar ali das reuniões cristãs da Universal, mas não só de olhar, uma vez, duas vezes, para poder ter um julgamento desse. Para mim falar de uma igreja neopentecostal, qualquer uma, falar, eles não têm Cristo, eles não têm salvação, eles não têm evangelho. Eu tenho que conviver com essas pessoas, eu tenho que sentir, né, na comunhão, se ali tem a presença de Deus, o Espírito Santo no meio daquelas pessoas. Não posso simplesmente dizer que uma igreja batista, eles não têm Cristo, eles não têm evangelho, eles não têm o Senhor, não têm o Espírito Santo, que aqueles não são crentes. Não posso fazer uma classificação dessa de maneira nenhuma, irmão, né? Como eu não posso falar que o ministério aí da dissidente tal, igreja cristã, congregação cristã, apostólica, igreja que era dirigida por sei lá quem, um exemplo, conhecido Trevisan, que não tem Cristo. Eu não posso falar, irmão. Eu tenho que conviver, como eu já fui, e as pessoas falam de Cristo, falam de Salvador, falam de vida eterna, faz salvação. Então há uma guerra, um ego, né, um interesse em tirar cada um de um ministério para outro. E ninguém está preocupado em ajuntar, em colocar as pessoas em Cristo Jesus, né? Então eu quero falar a você que é no ministério A, B, C, D. Seu ministério fala de Cristo? Já falaram para você do Salvador? Falaram que era o Messias? Falaram que ele é o Filho de Deus? Anunciaram a Cristo? Falaram que você está apartado do pecado, das concupiscências? Te ensinam os valores da palavra de Deus, os valores cristãos? Então, se fala do Evangelho de Cristo Jesus, né? Se você se sente bem lá, se o lugar te agrada, fique, irmão. Não saia para sair sem caminho, igual muitos, né, que estão congregando agora no YouTube, né? O YouTube é a igreja dele, o YouTube dele agora. Não, se você se sente bem no seu ministério, fique. Se você se sente bem na Assembleia de Deus, fique na Assembleia. Se você se sente bem na Deus Amor, fica na Deus Amor, no Universal. O importante é que você se identifique com o Senhor no lugar que você está. Se você não se identificar mais com o Senhor, saia, não tem problema. Mas que você não saia de Cristo Jesus. Que o Senhor não saia do teu coração. Que os valores cristãos permaneçam na sua vida. Eu estive nesse local e ouvi falar muito de Jesus. Estive no batismo e se prega Jesus. Eu estive em ceias, falava de Jesus. Eu estive em cultos e falava de Jesus. Como eu estive em cultos, a palavra não me interessou em nada. Talvez não era para mim. Mas o fundamento da reunião cristã não é simplesmente a obrigação de Deus falar comigo, e sim de eu adorar a Deus, de eu agradecer a Deus, de eu glorificar a Deus. Então esse é o intuito da reunião cristã. De Deus falar comigo ou não falar comigo, ali é a critério do Senhor, né? Ninguém é obrigado, o Senhor não é obrigado a falar comigo ou falar com você. Nós sim temos um dever de ser grato ao Senhor e agradecer a Ele pela salvação, pela vida eterna. Então a reunião cristã é para você adorar e glorificar a Deus, né? Se Deus quiser, com o recado da palavra, falar com você, amém. Com o hino falar com você, amém. Com o irmão falar com você, amém. Mas se ninguém falar, você fez a sua parte, que é adorar e glorificar a Deus. Eu creio que o seu ministério fala de Cristo, né? Você, onde você estiver me ouvindo, vai ouvir. Eu creio que o seu ministério fala de Cristo, não se você não estava defendendo as bandeiras do Evangelho, né? Você não estava falando que você é um crente, né? Talvez falamos ou comportamos de forma diferente. Uma coisa certa, Jesus é o único, né? Ontem, hoje, eternamente, sempre o mesmo. É o nosso Salvador, o nosso libertador, aquele que nos deu a chance de ser chamado Filho de Deus. Essa é um bate-papo cristão, é um desabafo, né? Muitos questionam, muitos vivem da crítica, muitos chegam ao ponto de falar que a pessoa não tem salvação. Que se não tem evangelho, não fala de Cristo, não tem salvação. É simples, meu irmão. Você não sente a presença de Deus. Mas eu estive lá. Você que esteve lá e não sentiu a presença de Deus. Você esteve lá e não se converteu. Você esteve lá e você é um caso à parte. A Bíblia fala, meu irmão, que o reino do céu é semelhante a um homem que plantou a boa semente. Aí de noite veio o inimigo e semeou a outra semente, o joio. Depois cresceram, aí a pessoa, não plantamos só, foi
a boa semente, o trigo, falou assim, mas o inimigo veio à noite e semeou a outra. Então vamos arrancá-la. A palavra fala assim, não, deixar os dois crescer junto. No tempo certo, nós vamos separar o que é trigo e o que é joio. E o joio vai ser lançado e queimado. Tem pessoas que vão não dizer não cristão, vai para uma assembleia para ser joio, para um ser joio. É da natureza dele. Mas as pessoas, para onde ele for, ele vai ser trigo. O ministério que ele for vai trigo porque ele não é crente em ministério, ele crê em Cristo Jesus. Mas gosta de servir a Deus no ministério. Se você gosta de servir a Deus no seu ministério, que Deus abençoe, né? Seja próspero, seja abençoado, que seja cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. E lembre-se, né? Igreja sem evangelho é pessoas que não são crentes, não são cristãs. Igreja que não tem as boas novas, igreja que nunca viu falar de Cristo, nunca se converteu e nunca teve Cristo, nunca teve o Salvador. Eu creio que essas pessoas têm salvação, essas pessoas têm Cristo e que têm o Espírito Santo. Eu não posso nunca falar isso, que aquela pessoa ou aquele não tem evangelho. Talvez você não tinha evangelho lá, pode ser que você não tinha conversão lá, pode ser que você não tinha santificação lá, pode ser que você não tinha o Espírito Santo lá, mas, né, muitos estão lá e tem, porque não é as quatro paredes que vai dar, isso aí é uma crença pessoal quando você ouviu as boas novas, quando você ouviu o evangelho do Senhor Jesus. Essa é a mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos e todos ficam na santa paz de Deus.